Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Luiz Alberto. Antes de continuar com a leitura da Revolução dos Bichos de George Orwell, eu peço a vocês que se inscrevam no meu canal, ativem o sininho das notificações e deixem um like caso gostem do vídeo, e também deixem seu comentário. Capítulo 3. Como eles labutaram e suaram para conseguir o feno, mas seus esforços foram premiados, pois a colheita foi um sucesso ainda maior do que esperado. Às vezes o trabalho era árduo. Os implementos haviam sido planejados para os seres humanos, para os animais, e era uma grande desvantagem nenhum animal conseguir usar qualquer ferramenta que envolvesse ficar em pé nas patas traseiras. Mas os porcos eram tão inteligentes que conseguiam contornar todas as dificuldades. Quanto aos cavalos, eles conheciam cada centímetro do campo, e na verdade entendiam de ceifar e raspar muito melhor do que Jones e seus homens jamais conseguiriam. Os porcos não trabalhavam de fato, mas dirigiam e supervisionavam os outros. Com um conhecimento superior, era natural que tomassem a liderança. Sansão e Quitéria se arreavam à ceifadeira ou à grade, não havia mais necessidade de freios ou rédeas naquele momento, é claro, e pisavam com estabilidade de novo pelo pasto, como um porco caminhando atrás e gritando: "Vamos lá, camarada!" E "Calma lá, camarada!", conforme a situação demandasse. E todos os animais, até os mais humildes, trabalhavam para colher e juntar feno. Até mesmo os patos e as galinhas andaram de um lado para o outro, debaixo do sol, carregando pequenos maços de feno nos bicos. No fim, demoraram 2 dias a menos do que o Jones e seus homens costumavam para terminar a colheita. Além disso, era a maior colheita que a fazenda já havia visto. Não houve desperdício algum. As galinhas e os patos, com olhos atentos, juntaram até o menor talo, e nenhum animal na fazenda havia roubado sequer uma bocada. Ao longo daquele verão, o trabalho da fazenda funcionou como um relógio. Os animais estavam mais felizes do que haviam cogitado ser. Todas as bocadas de comida eram um prazer agudo. Agora que era a comida deles, realmente produzida por eles e para eles, e não racionada por um senhor de má vontade, com os inúteis parasitas humanos tendo partido, havia mais para todos. Havia mais lazer também, por mais inexperientes que fossem os animais. Eles encontraram muitas dificuldades. Por exemplo, mas no fim do ano, quando colheram os cereais, tiveram que pisá-los à moda antiga e soprar as cascas, já que a quinta não tinha debulhadoras. Mas os porcos, com a sua perspicácia, e Sansão, com seus tremendos músculos, sempre as superava. Sansão era admirado por todos. Ele havia sido um trabalhador esforçado no tempo de Jones, mas agora parecia mais ser 3 cavalos em vez de 1. Havia dias em que o trabalho inteiro da fazenda parecia descansar em seus ombros fortes. Da manhã à noite, ele estava empurrando e puxando, sempre na parte onde o trabalho era mais difícil. Ele combinou com um dos galos para que o chamasse pela manhã meia hora mais cedo do que os outros. Fazia um pouco de trabalho voluntário no que quer que precisasse, e mais ajuda antes do dia de trabalho normal começar. Sua resposta para todos os problemas, todas as dificuldades era: "Vou trabalhar mais." Ele adotou como seu lema pessoal. Mas todos trabalhavam segundo a sua própria capacidade. As galinhas e os patos, por exemplo, economizaram 5 baldes de trigo na colheita apenas por juntar os grãos soltos. Ninguém roubava, ninguém resmungava pelas rações. As brigas, as provocações e o ciúme, que eram os traços normais da vida nos dias antigos, haviam quase desaparecido. Ninguém fazia corpo mole, ou quase ninguém. Era verdade, Mimosa não era boa em acordar pela manhã e tinha um jeitinho de deixar o trabalho cedo sob o argumento de que estava com uma pedra presa no casco. E o comportamento da gata era um pouco peculiar. Logo se notou que quando havia trabalho a fazer era impossível encontrá-la. Ela conseguia desaparecer por horas a fio, e então ressurgir nas horas das refeições ou à noite, após o trabalho todo, como se nada houvesse acontecido. Mas ela sempre criava desculpas excelentes e ronronava com tanto afeto que era impossível não acreditar nas suas boas intenções. O velho Benjamin, o burro, parecia inalterado desde a rebelião. Ele fazia seu trabalho da mesma forma lenta e obstinada, como fizeram no tempo de Jones, nunca se encolhendo do trabalho, mas nunca se oferecendo para mais.
Não expressava opinião nenhuma a respeito da rebelião e de seus resultados. Quando perguntava se ele não estava mais feliz, agora que Jones estava longe, ele respondia: burros vivem muito tempo. Nenhum de vocês jamais viu um burro morto. E os outros tinham que ficar contentes com essa resposta críptica. Aos domingos, não havia trabalho. O café da manhã acontecia 1 hora depois do normal, e depois dele havia uma cerimônia que era repetida sem falta a cada semana. Primeiro vinha o hasteamento da bandeira. Bola de Neve havia encontrado uma velha toalha de mesa verde de Senhora Jones no depósito e pintou de branco um casco e um chifre. Ela subia até o topo do mastro do pátio da casa toda manhã de domingo. A bandeira era verde e Bola de Neve explicava que era para representar os campos verdes da Inglaterra, enquanto o casco e o chifre significavam para o futuro, a república dos animais que surgiria quando toda a raça humana fosse enfim derrubada. Depois do hastear da bandeira, todos os animais marchavam para dentro do grande celeiro para uma assembleia geral, que era conhecida como a reunião. Ali, planejavam-se o trabalho da semana seguinte e as soluções eram apresentadas e debatidas. Eram sempre os porcos quem as sugeriam. Os outros animais entendiam como votar, mas nunca conseguiam pensar em soluções propriamente suas. Bola de Neve e Napoleão eram, de longe, os mais ativos nos debates. Porém, notava-se que aqueles dois nunca concordavam. Sempre que um fazia uma sugestão, o outro com certeza se oporia. Mesmo quando se definiu algo a que ninguém poderia propriamente se opor, que o terreno pequeno atrás do pomar seria separado para ser um local de repouso aos animais que já tinham trabalhado, houve um debate intempestivo a respeito da idade de aposentadoria ideal para cada classe de animal. A reunião sempre acabava com um cantar de bichos da Inglaterra, e o resto da tarde era liberado para lazer. Os porcos haviam separado o depósito de ferramentas como quartel-general. Ali, à noite, eles estudavam ferraria, carpintaria e outras formas necessárias de arte por meio de livros que haviam trazido da grande casa. Bola de Neve também se ocupava em organizar os outros animais, no que ele chamava de comitês de animais. Era incansável nisso. Formou-se o Comitê de Produções de Ovos para as galinhas, a Liga das Caudas Limpas para as vacas, o Comitê de Reeducação dos Camaradas Selvagens, cujo objetivo era domesticar ratos e coelhos, o Movimento pela Lã Mais Branca para as ovelhas e vários outros, além de instituir aulas para ensinar a ler e escrever. Como um todo, esses projetos foram um fracasso. A tentativa de domar as criaturas selvagens, por exemplo, desmembrou-se quase de imediato. Elas continuaram a se portar como antes, e quando eram tratadas com generosidade, simplesmente tiravam vantagem disso. A gata se juntou ao comitê de reeducação e foi muito ativa nele por alguns dias. Ela foi vista um dia sentada em um telhado conversando com alguns pardais, que estavam um pouquinho fora de seu alcance. Estava contando aos pássaros que todos os animais agora eram camaradas, que qualquer pardal que quisesse poderia vir e pousar em sua pata, mas eles mantiveram distância. As aulas de leitura e escrita, no entanto, foram um grande sucesso. Na altura do outono, quase todos os animais na fazenda estavam alfabetizados em algum nível. Quanto aos porcos, já sabiam ler e escrever com perfeição. Os cães aprenderam a ler bastante bem, mas não estavam interessados em ler qualquer coisa além dos 7 mandamentos. Maricota, a cabra, conseguia ler um pouco melhor que os cães, e às vezes lia pedaços de jornal que encontrava no lixo para os outros à noite. Benjamin conseguia ler com a mesma capacidade de qualquer porco, mas nunca exercitava a habilidade. Até onde sabia, não havia nada que valesse a pena ler, dizia ele. Quitéria aprendeu o alfabeto inteiro, mas não conseguia montar palavras. Sansão não ia além da letra D. Ele fazia riscos, formando A, B, C e D na terra com um casco imenso. E ficava parado encarando as letras, com as orelhas para trás, às vezes balançando o topete, tentando com toda a força lembrar o que vinha depois, mas nunca conseguindo. Em diversas ocasiões, de fato, ele aprendeu E, F, G, H, mas quando ele aprendia, sempre se descobria em seguida que ele havia esquecido A, B, C
e D. Enfim, ele decidiu se contentar com as 4 primeiras letras e costumava escrevê-las 1 ou 2 vezes por dia para refrescar a memória. Mimosa se negou a aprender qualquer letra, além das 6 na ordem que compunham seu nome. Ela ordenava pedaços de galhos com muita graça, então decorava as letras com uma florzinha ou outra e caminhava ao redor delas admirando-as. Nenhum dos outros animais na fazenda conseguia ir além da letra A. Também se descobriu que os animais mais estúpidos, como as ovelhas, as galinhas e os patos, eram incapazes de decorar os 7 mandamentos. Depois de muito pensar, Bola de Neve declarou que os 7 mandamentos poderiam de fato ser reduzidos a uma única máxima, que era 4 patas bom, 2 patas ruim. Isso, ele dizia, continha o princípio essencial do animalismo. Quem quer que houvesse compreendido isso por inteiro estaria seguro de influências humanas. De início, os pássaros objetaram, já que parecia que eles também tinham 2 patas. Mas Bola de Neve provou que não era o caso. A asa de um pássaro, camaradas, ele disse, é um órgão de propulsão e não manipulação. Deveria, portanto, ser visto como uma perna. A marcação distinta do homem é a mão, o instrumento com o qual ele causa todos os seus prejuízos. O pássaro não entendiam as palavras compridas de Bola de Neve, mas aceitaram a explicação e todos os animais mais simplórios se puseram a trabalhar para decorar a máxima: 4 patas bom, 2 patas ruim. Ficava escrito na parede do fundo do celeiro acima dos 7 mandamentos, e em letras ainda maiores. Quando haviam memorizado, as ovelhas criaram um afeto grande pela frase. Com frequência, ficavam deitadas no pasto e começavam a balir: 4 patas bom, 2 patas ruim. E seguiam assim por horas seguidas sem cansar. Napoleão não se interessava pelos comitês de Bola de Neve. Ele dizia que a educação dos jovens era mais importante do que qualquer coisa que pudesse ser feita por aqueles já adultos. Por casualidade, Lulu e Branca deram cria logo depois da colheita de feno, dando à luz um total de 9 filhotinhos fortes. Assim que desmamaram, Napoleão os afastou das mães, dizendo que se responsabilizaria pela educação deles. Ele os levou para um sótão, ao qual só se podia chegar através de uma escada do depósito, e lá os manteve em tamanha reclusão que o resto da fazenda logo se esqueceu da existência deles. O mistério do leite também logo se esclareceu. Era misturado todos os dias na comida dos porcos. As primeiras maçãs agora amadureciam e a grama do pomar estava cheia de frutas que o vento derrubava dos seus galhos. Os animais haviam imaginado que com certeza aquilo seria compartilhado de forma igualitária. Um dia, no entanto, veio a ordem de que todas as frutas derrubadas pelo vento seriam coletadas e trazidas ao depósito para uso dos porcos. Alguns dos outros animais resmungaram, mas de nada serviu. Todos os porcos estavam de completo acordo a essa altura, até mesmo Bola de Neve e Napoleão. Garganta foi enviado para dar as explicações necessárias aos outros. Camaradas, ele gritou, vocês não imaginam, eu espero que nós, porcos, estamos fazendo isso por um espírito de egoísmo e privilégio. Muitos de nós, na verdade, não gostamos de leite de maçãs. Eu, particularmente, não gosto de nenhum dos dois. Nosso único objetivo em pegar esses itens é preservar nossa saúde. É cientificamente provado, camaradas, que leite e maçãs contêm substâncias absolutamente necessárias ao bem-estar de um corpo. Nós, porcos, somos trabalhadores intelectuais. A administração e organização da nossa granja depende de nós. Dia e noite, nós supervisionamos o bem-estar de vocês. É pelo bem de todos que nós bebemos o leite e comemos as maçãs. Vocês sabem o que aconteceria se nós, porcos, fracassássemos com o nosso dever? Jones voltaria. Sim, Jones voltaria. Com certeza, camaradas, gritou Garganta, quase como se implorasse, saltando de um lado para o outro, sacudindo o rabo. Com certeza não há um entre vocês que quer ver o retorno de Jones. Agora, se havia coisa da qual os animais tinham plena certeza, era de que não queriam Jones de volta. Quando aquilo era colocado a eles sob aquela luz, eles não tinham nada mais a dizer. A importância de manter os porcos em boa saúde parecia óbvia demais. Então concordou-se, sem discussões maiores, que o leite e as maçãs derrubadas pelo vento, e também a colheita principal das maçãs quando amadurecessem, deveriam ser
reservadas apenas para os porcos. Eu agradeço a você que escutou a leitura até esse momento. Muito obrigado, até o próximo capítulo. Tchau!